Muito bem, gente. Vamos falar então sobre a dissolução parcial de sociedade, que é o tema do nosso trabalho, né, que eu passei para vocês. E aí vamos tentar entender um pouquinho, né, de como é que vai ser esse trabalho também. Alguns acompanharam no Zoom como é que seria, mas aqui eu vou dar dica para vocês. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o cabimento da dissolução parcial de sociedade. E aí então vocês compreendendo isso, vocês vão entender qual é o caso que se enquadra a nossa hipótese. Vocês vejam, a dissolução parcial de sociedade está no artigo 599 ao 609 do CPC. E ali, então, eles constam quais são as hipóteses que nós temos, a dissolução parcial que eu coloquei para vocês. Eu coloquei só o cabimento, depois vamos da legitimidade, competência, procedimento, mas já para vocês entenderem, porque algumas dúvidas surgiram apontando outras ações cabíveis que vocês compreenderam, mas não, é essa daqui. Primeira coisa que eu falo e que eu coloquei como dica ali no final do material: não confundam dissolução parcial de sociedade com extinção de sociedade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A dissolução parcial de sociedade, a sociedade vai continuar existindo, só que o sócio vai se retirar, né? Ou por morte, ou porque ele pediu, ou porque os sócios querem, aí depende do caso, e a sociedade continuará. Já na extinção da sociedade, a gente está dizendo extingue a sociedade. Então são figuras que a gente não pode confundir, né, nesse contexto que nós estamos trabalhando. Essa figura de dissolução parcial, enquanto procedimento processual especial, veio com o novo CPC, né, em 2015, vigência 2016, para regulamentar então essa situação. Então vejam, quando que é cabível a dissolução parcial de sociedade? Ele é cabível primeiro para o sócio retirar-se da sociedade, ele pedir para sair da sociedade, né? Vejam, muito importante. Primeiro o sócio notifica, faz o pedido de retirada. Só que algumas vezes isso não acontece. Então ele busca medida judicial para ele se retirar da sociedade. Se ele morreu, a sucessão pode retirá-lo, caso não queiram retirá-lo, aí depende do caso. Ou para a sociedade retirar esse sócio, caso tenha um pedido para ele sair, ele não sai. Então, aí vocês vão dizer assim, tá, mas e quando é que ele vai sair, quando ele não vai? Aí são as questões de direito empresarial. Mas vejam, se acaba a facto societatis, se ele é um sócio que, por exemplo, viola uma das normas previstas no contrato da empresa, na configuração da empresa, que consta que ele pode ser retirado, a sociedade então pode pedir que ele se retire. Em ele não saindo, ele não assinando documentação, o que acontece? A sociedade poderá ajuizar a ação para retirá-lo. Por outro lado, e se ele quiser sair e não querem tirá-lo, ele vai ter esse direito de ajuizar a ação, né, caso ele tenha pedido e não tenha providenciado. Então, pode ser isso. E também acontece muito da pessoa falecer e não retirarem ela da sociedade. Nesse caso, a família também, né, a sucessão providenciaria a ação de dissolução parcial de sociedade. Depois eu vou mostrar um outro caso que ele é uma novidade bem bacana aí que tem no CPC, vocês vão gostar. Então, o primeiro caso, para a sociedade retirar o sócio ou para ele pedir para sair. Ou seja, a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio, falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. Ou seja, a sociedade se resolve, ela acaba em relação ao sócio, só, mas ela continua. E também, é um E aditivo, para que a sociedade apresente para o sócio os haveres ou para que ele requeira para a sociedade os haveres. Vocês vejam, olha ali, ó, a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. Então, a sociedade quer apresentar para ele os haveres para pagar para ele, né, e ele não aceita isso daí, então a sociedade pode fazer, né, essa ação, né, de retirada acumulada com apuração, ou simplesmente, né, o que é mais comum, a sociedade não quer apresentar para ele, né, os haveres. Então, o que é o normal? O normal é quando uma pessoa sai de uma sociedade, quer dizer, vou dizer para vocês, não é o normal, né, errado, é o comum. Olha, a pessoa tem que se esforçar às vezes para sair, não querem tirá-la, ela pede para sair, não querem mostrar o que ela tem para receber, não querem pagar para a retirada. Isso acontece bastante. Então, ela fez uma ação, né, de dissolução parcial de sociedade, pedindo o que? A retirada e os haveres. Agora, pode acontecer, isso daí é um caso que, né, nós até já tivemos no escritório, da pessoa ser retirada da sociedade, mas a sociedade diz, olha, não tem nada para receber, tchau para ti, né, aqui o que tu tinha para receber já recebeu, e não apresentar os haveres. Então, pode existir uma ação só, apenas, né, tão somente para os haveres? Pode. Assim como pode haver uma ação tão somente para retirada,
Sim, foi um outro caso, até vou ver se eu consigo mandar essa sentença para vocês, que a pessoa ela recebia os haveres dessa sociedade, que é uma sociedade de prestação de serviços, ele recebia durante a contratação, portanto não tinha nada para receber no fim. Então o que acontece? No fim não tinha haveres, mas não retiravam ele. Então quer dizer, retiravam entre aspas, depois essa história é confusa, mas pensando num caso de exemplo para vocês, uma pessoa que não tem haveres e que simplesmente só queira ser retirada, também cabe a dissolução parcial. Então vocês normalmente vão fazer o pedido acumulado, né, que é a dissolução para retirada e apuração de haveres, ou pode fazer só para retirada ou só para apuração de haveres. Né? O próprio artigo 599 coloca essas hipóteses bem claramente. E aí é que se enquadra o nosso probleminha, né, que é o probleminha que vocês vão desenvolver a peça. Então tá bem claro o que é. Claro, vocês vão me perguntar assim, mas por que não uma ação de prestação de contas? É porque essa ação ela é específica para esse caso da sociedade empresária, para a pessoa que quer se retirar. É específico. Vejam, se ele quisesse continuar, ele pediria uma prestação de contas, mas ele não quer continuar. Ele quer sair da sociedade. Ele quer saber quanto ele tem para receber. Ou ele já saiu da sociedade, ele só quer saber quanto ele tem para receber. Ou ele só quer se retirar da sociedade. Então, não é prestação porque envolve ou alguém que já se retirou e só quer haveres, ou que quer se retirar e os haveres. Né? Então, é diferenciado nesse sentido. Então, é uma ação bem específica. E tem um caso que está no artigo 600, que para quem trabalha com isso, eu já fiz alguns casos, é bem interessante, né? Eu achei muito bom. O caso do cônjuge ou do companheiro que é casado ou vive em união estável, fática ou não, com alguém que é sócio de uma sociedade. Vocês sabem que essa é uma questão bastante difícil, né? Porque muitas vezes aquela pessoa que está vivendo com a outra não sabe quanto ganha, quanto não ganha, que bens que tem, quanto não tem. Então, vocês pensem assim, Maria é casada com João. João é sócio de uma grande empresa. Maria casou com João ou fez a união estável antes de ele se tornar sócio. Então, Maria tem direito a metade das cotas de João na sociedade. Pelo regime da comunhão parcial, sim. Né? Então, vocês vejam, muitas vezes na hora de uma partilha, não se sabe quanto vale as cotas dele, o que tem para receber, o que não tem para receber. E aí é que vem, então, o CPC diz assim, ó, o cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou, poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade que serão pagos a cota social titulada por esse sócio. Então, vocês imaginem, a Maria se separou, ela não sabe o quanto que o João tem na empresa, não sabe nem qual é o montante que a empresa envolve, porque o João é um sujeito que ele sempre bancou as contas da casa, mas nunca quis dar satisfação nenhuma para a Maria. O que a Maria faz? Claro, ela vai ajuizar ação de divórcio, guarda, partilha alimentos, né? Dependendo se ela tem filho, se não tem, o que ela tem para fazer, e ela vai postular, né, junto à vara de falências, aqui em Porto Alegre a vara de falências, já fica a dica, ela vai postular então, né, para saber em relação à empresa quais são os haveres, para saber o quanto que toca para ela para partilha. Então, esse é o cabimento, né, também que é bem comum hoje em dia. Depois eu vou comentar com vocês com mais vagar esse cabimento específico. Então, essa é a ação de dissolução parcial de sociedade. Né? Essa ação de dissolução parcial, então, que vocês viram que ela é super útil. Por quê? Porque vivemos em um mundo em que as pessoas criam sociedades. Para pagar menos impostos, essa é a grande verdade, para regularizar situações, para dividir percentuais, para criar patrimônio ali. Então, num mundo que nem esse, que as pessoas, elas cada vez menos são empregadas, cada vez mais elas são autônomas, são empresárias, cada vez mais têm o seu próprio negócio, isso daqui vocês podem imaginar que é algo bastante comum de acontecer, normal de acontecer, e daí porque escolhi essa ação, e daí porque a importância dela. Bom, aí vem uma segunda preocupação de vocês. Qual é a segunda preocupação? Como é que eu vou fazer essa peça? Eu botei um esqueletinho para vocês aí no material, tanto que eu chamo ali, né, de estrutura mínima para fazer essa peça. Por quê? Porque o enunciado vai dizer para vocês os fatos. O direito vocês vão tirar
do próprio CPC, do que nós estamos vendo aqui. Então, a peça, vocês vão estruturar dentro daquilo que está ali. Não sei uma estrutura. Tem no Google, não precisa adquirir nenhum material, nem nada. Tem no Google, né, um material bem acessível para isso, para vocês verem como é que é. Mas mesmo assim eu botei ali, ó, para vocês criarem. E aí vocês vão lembrar de como é que eu falei para vocês para qualificar de acordo, né, com a OAB. Que tem que botar nome, se eu dei o nome está ali, se eu dei o sobrenome está ali. O que não está tem que botar pontinhos ou botar X. Então, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço eletrônico, rua, número, bairro, né, CEP, essas coisas. O que não tiver ali o dado, pontinhos. Então, essa qualificação tem que fazer os fatos de acordo com o enunciado, né, eu coloco na terceira pessoa, o direito fazendo um link, né, aqui cabe o artigo tal, porque tal coisa, né, e os pedidos de forma bem completa. Então, o trabalho ele não é um trabalho que vai requerer de vocês idas e pesquisas e tudo mais. Ele é um trabalho que vai requerer de vocês o quê? Que vocês prestem atenção nesse conteúdo que eu acho super importante, né? E, inclusive, eu cobro de vocês os conteúdos processuais, né? Nem estou pedindo direito material, porque não sei como é que foi lá o empresarial de vocês, se já tiveram, se não tiveram, enfim, né? E coloquei essa estruturazinha mínima da peça ali para vocês terem uma ideia, então, de como montar isso daí dentro do enunciado, dentro dos artigos, né? Dê uma olhadinha em peças na internet mesmo, né? Se vocês assim, não sei, tô na dúvida, então dê uma olhadinha, né? E sempre sabendo, isso foi o que eu expliquei lá no Zoom, né? Que alguns não conseguiram acessar. No Zoom falei sobre avaliação também, que nós vamos ter mais a prova valendo 6, também aquela avaliação intermediária, mas nesse momento a preocupação do trabalho, então, nós temos aqui, eu vou abrir a sala para vocês do Moodle, então não é algo difícil, mas tem que ser bem feitinho, bem elaborado, né? Observar sempre, colocar fulano de tal, tornou-se sócio, né? E explicar, ele tentou fazer em parágrafos, explicar, depois botar o artigo de lei, mas não largar o artigo. Dizer, nesse caso, cabe a dissolução parcial, por que tal coisa. Fazer uma pecinha bem feitinha. Se quiserem, porque já me perguntaram, posso botar doutrina de jurisprudência? Ótimo, né? A coisa bem feitinha, quanto mais bem feitinho, mais valoriza. Então, eu quero uma peça bem feita, né? Uma dissolução parcial bem feitinha, com os pedidos bem completos. Eu vou postar mais uma aula ainda, né, sobre dissolução parcial, e aí vocês vão entender mais ainda os conteúdos. Então, é algo bem tranquilo. Havendo dúvidas, eu tenho recebido WhatsApp, acho que agora, né, está mais fácil para vocês. Mandem WhatsApp, se comuniquem, né, mandem e-mail. Estamos aí, né, juntos nesse momento e vocês vão curtir bastante essa matéria, tenho certeza. Muito obrigada, gente. Qualquer coisa, estou por aqui.